Grupo Andradas Limitada. Vinícola AM, sua melhor companhia. Avenida Hermenegildo Donati, 199, Andradas, sul de Minas. Emissora da Organização Vicente Salles. Jornal da Cidade. Oferecimento: Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. Diretamente dos estúdios da Rádio Vinícola AM. Jornal da Cidade. Com Felipe Avelino e Francisco Soares. Olá, bom dia para você que nos acompanha em todo o sul de Minas e leste paulista. Hoje é quinta-feira, 8 de abril de 2021. E vamos às principais notícias de Andradas e toda a região. Com medidas mais restritivas, Andradas registra queda de 20% nos casos de Covid-19 e vacinação reduz números de internações no município. Andradas, todo o sul de Minas Gerais e mais 11 regiões do estado permanecem na onda roxa por pelo menos mais uma semana. E você também vai ouvir no Jornal da Cidade. Semana é marcada por assaltos a agências bancárias da região. Entrevista: advogado Danilo Calim esclarece dúvidas sobre o novo auxílio emergencial. Preços da gasolina e do álcool caem nas bombas pela segunda semana seguida. Câmara aprova texto sobre compras de vacinas por empresas. Prefeitura de Jacutinga lança processo seletivo com 16 vagas para a Secretaria de Obras. Aberta as inscrições para o alistamento militar obrigatório em Andradas. Polícia Militar de Alfenas apreende grande quantidade de drogas. Emendas parlamentares destinam 33 milhões para hospitais em Minas Gerais. Lar da Criança Andradense terá feijoada beneficente em sistema drive-thru. Momento Agro. Preços do tomate e do milho disparam e preço do café registra alta. Confira a cotação para Andradas e todo o país. Confira também as notícias do esporte com André Luiz. Assista ao Jornal da Cidade pela internet. Acesse a fanpage da Rádio Vinícola no Facebook. O seu Jornal da Cidade dessa quinta-feira está no ar. Destaques desta edição. Estamos no ar sim e começamos falando sobre os números da Covid-19 em Andradas. Medidas mais restritivas e a vacinação têm surgido efeito aqui no município. Os números de confirmações de casos da doença reduziu aí mais de 20%, enquanto a taxa de notificações teve redução que superou os 30%. E de acordo com a assessoria de imprensa, até na última terça-feira, 14% da população andradense já tinha sido vacinada contra o coronavírus. Pois é, segundo a Prefeitura de Andradas, a redução tem relação com a adoção de medidas mais restritivas durante a onda roxa imposta pelo governo do estado desde o dia 17 de março. Apesar da queda nos números, a Prefeitura alerta que os leitos de UTI em Poços de Caldas ainda estão lotados e por isso é preciso continuar com as medidas de prevenção, como o uso de máscaras, álcool gel e também sempre lavar as mãos e evitar aglomerações. E Andradas, todo o sul de Minas Gerais e mais 11 regiões do estado vão permanecer na onda roxa por pelo menos mais uma semana. A decisão do Comitê Extraordinário do Covid-19 foi divulgada nesta quarta-feira pelo governo de Minas. O comitê também optou por alterar a norma que restringe a circulação de pessoas a partir das 20 horas até as 5 da manhã e proíbe reuniões familiares durante a onda roxa no Plano Minas Consciente, decretando aí o fim das duas medidas. A macro-região de saúde Triângulo do Sul e as micro-regiões de São Gotardo, Montes Claros, Bocaiúva e Taiobeiras devem avançar para a onda vermelha do Plano Minas Consciente. As localidades serão monitoradas pela Secretaria de Estado de Saúde até sexta-feira para garantir que não haja piora nos indicadores do coronavírus.
Caso o cenário não mude, será permitida a progressão a partir da segunda, dia 12. Já as demais regiões do estado devem seguir por mais uma semana as medidas decretadas na semana passada. Triângulo do Norte permanecerá na onda vermelha e as demais na roxa. As decisões foram tomadas pelo Comitê Extraordinário Covid-19, grupo que se reúne semanalmente para avaliar os impactos da pandemia. Considerando 7 dias anteriores, houve um aumento de 5,2% nos casos da doença e 7,8% nas mortes. O isolamento social teve uma pequena piora, passando de 46,6% para 46,3%. Já no Brasil, a taxa subiu de 49,1% para 49,94%. A incidência da Covid-19 em Minas Gerais caiu 21% nos últimos 14 dias e 6% nos últimos 7 dias. O secretário de Saúde e médico Fábio Baquerete destacou outros números, como a ocupação de leitos, que começou a diminuir nas cidades que estão há mais tempo na onda roxa. Estamos observando, com a determinação da onda roxa, uma redução paulatina dos indicadores de incidência e ocupação de leitos. A semana 11, onde a gente conseguiu implementar ela no estado inteiro, mostrou essa evolução dos casos dentro de todas as macro-regiões. Aquelas que estão há mais tempo, a gente vivencia isso de forma mais clara. Existem algumas regiões que nos preocupam, mas, em geral, várias estão mostrando uma melhoria desses indicadores. Em relação aos óbitos, eles vêm aumentando de forma progressiva, e isso é natural, uma vez que esse é o indicador mais tardio da pandemia. Os óbitos de hoje estão relacionados às internações de 2 a 3 semanas atrás. Ainda durante a reunião, o Comitê Covid informou que a restrição na circulação de pessoas de 8 da noite às 5 da manhã e a proibição de reuniões familiares foi suspensa. A medida foi tomada atendendo a um acordo judicial feito pelo governo de Minas na segunda-feira. Mas agora, nesse horário noturno que vai até quase o fim da madrugada, alguns serviços só vão poder funcionar no formato delivery, com entrega em domicílio. A retirada no balcão fica proibida, por exemplo, em bares e restaurantes. Todas as alterações e atualizações do plano podem ser consultadas no site mg.gov.br/Minas Consciente. Rafael Nonato. Previsão do tempo. Bom dia, Felipe. Bom dia, Francisco e ouvintes do Jornal da Cidade. Vamos à previsão do tempo. Nesta quarta-feira, o ar seco continental inibe a formação de nuvens de chuva em Andradas. O dia deve ser de céu aberto e não tem previsão de chuva. Neste momento, os termômetros marcam 24 graus. A máxima do dia é de 28 graus. A umidade relativa do ar está avaliada em 65%. Já para amanhã, o tempo não muda, mínima de 14 e máxima de 28 graus. As informações são do Somar Meteorologia. Eu volto amanhã com mais previsão do tempo. Cleiton Carioca para o Jornal da Cidade. Uma boa tarde a todos. E agora saiba como fica o tempo na região sudeste. E agora, o tempo e a temperatura. O tempo chuvoso permanece na região sudeste nesta quinta-feira. A circulação oceânica e instabilidade na atmosfera favorecem a formação de nuvens carregadas sobre o Espírito Santo e litoral fluminense. No território capixaba, a chuva vem acompanhada por volumes elevados e fica o alerta para possíveis transtornos em áreas de risco. Por outro lado, o tempo firme predomina no interior paulista e centro-sul mineiro. A temperatura varia entre 12 e 33 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 30% e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli, o tempo e a temperatura. Momento Agro.
No Giro Rural de hoje, preços do tomate e do milho disparam. Confira no quadro Momento Agro. A demanda por tomate caiu nos últimos dias, entre outros motivos por conta do avanço da pandemia, que levou a novas medidas de restrição, fechou restaurantes e manteve muita gente em casa. A boa notícia para o produtor é que o tombo na oferta foi ainda maior, já que a colheita entrou na reta final em algumas praças. E por isso, o preço foi lá para cima. Na Ceagesp, a caixa do tomate salada longa vida 3A ficou 33% mais cara e bateu R$ 55. No Rio de Janeiro e em Minas Gerais também houve aumento. E nos dois casos, o preço chegou aos R$ 40. Depois de fechar o mês de março com uma alta de 10%, a cotação do milho manteve a tendência de subida nos primeiros dias de abril e passou dos R$ 94 a saca, informa o CPEA. Várias regiões tiveram recorde de preço, mesmo com a colheita do milho em andamento. Altas no mercado internacional mexeram com a cotação no Brasil, onde ainda existe muita dúvida sobre o tamanho da segunda safra, cujo rendimento pode ser afetado pelo clima, o que faz o produtor bater o pé na hora de vender. Cotação do café. A saca do café tipo 6 e tipo 7 está sendo vendida a R$ 680 em Andradas. Minuto Econômico. Vamos à cotação do dólar, que opera em baixa nesse momento e está sendo comercializado agora a R$ 5,58, em baixa de 1,0%. O euro também opera em baixa e está sendo cotado nesse momento a R$ 6,64, em baixa de 0,76%. O Jornal da Cidade. Os preços da gasolina e do álcool registrou queda nas bombas pela segunda semana seguida. É o que revela o monitoramento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e o Biocombustível, a ANP. Os preços da gasolina e do álcool recuaram nas bombas de combustíveis pela segunda semana seguida. O motorista que abasteceu o carro com gasolina comum pagou, em média, R$ 5,45 o litro entre os dias 28 de março e 3 de abril, 10 centavos a menos em relação ao preço cobrado nos 7 dias imediatamente anteriores. É o que revela o monitoramento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Na semana que terminou em 3 de abril, a agência levantou o preço praticado em 3.286 postos de todo o país. E o valor mais baixo cobrado pelo litro da gasolina comum no período foi R$ 4,28, mas teve motorista pagando R$ 6,60 pela mesma quantidade do combustível. Em relação ao etanol, a ANP apurou preços em 2.940 postos do Brasil e constatou queda ainda maior, de 19 centavos na passagem de uma semana para outra. Na semana encerrada em 3 de abril, o preço médio do litro do etanol ficou em R$ 3,88, mas teve motorista que pagou quase R$ 6 pelo litro do combustível. Já o óleo diesel foi o que menos variou nas bombas na última semana. Em números arredondados, o motorista pagou R$ 4,23 pelo litro do combustível usado em caminhões na semana passada, contra R$ 4,27 na semana retrasada. Milena Abreu. Jornal da Cidade. Entrevista. E começou a ser pago nesta terça-feira o novo auxílio emergencial. E as novas regras têm gerado dúvidas na população. E para esclarecer dúvidas, o Jornal da Cidade conversa agora com o advogado Danilo Carlim. Bom dia, Danilo, seja muito bem-vindo e muito obrigado por vir. Bom dia, Felipe, bom dia, Francisco, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vinícola. Primeiramente, eu agradeço o convite, me sinto muito honrado de estar aqui hoje.
E, em segundo momento, também gostaria de parabenizar tanto ao Felipe, ao Francisco e aos demais colaboradores da rádio, pois essa semana estão comemorando também o Dia do Jornalista. Então, primeiramente, gostaria de desejar meus parabéns a todos vocês pelo esse excelente trabalho ao longo desses anos, décadas, aliás, que trazem, além de entretenimento, também notícias sólidas e com bastante bastante retas para a população. Obrigado. Obrigado, Danilo, pelas suas palavras. Danilo, o auxílio emergencial foi um dos programas, alguns dos programas que o governo federal criou para amenizar os impactos econômicos, mas ele tem gerado certas dúvidas na população. O que mudou nessa nova fase do auxílio? Felipe, desde dezembro do ano passado, onde houve a paralisação dos pagamentos, a população espera com bastante ansiedade essa retomada do pagamento. Infelizmente, ainda passamos por uma grave crise, tanto econômica quanto sanitária, do qual abala grandemente a população, principalmente as de baixa renda. O governo, a partir do dia 2 de abril, começou a estruturar e realizar os pagamentos do auxílio emergencial. Via de regra, o auxílio emergencial ele vai atender os mesmos critérios do ano de 2021. Não serão realizados novos cadastros. Então, as pessoas que já estão cadastradas e não tiveram o benefício cancelado, que estiverem com o seu cadastro, eventualmente, também do CadÚnic já em funcionamento, receberão o auxílio. Esse auxílio infelizmente, não atende à necessidade, porque será um valor de R$250. Foi reduzido, né? Foi reduzido. Mas também ajuda, em parte, a conter um pouco desses danos da pandemia, essa redução financeira. Então, inicialmente, serão 4 parcelas de R$250, que serão pagas a partir do dia 6 de abril até o mês de agosto. Esses pagamentos serão de acordo com a data de aniversário da pessoa, conforme cronograma da Caixa. Além disso, terão outros pagamentos de acordo com a pessoa. Se é uma sociedade, se é uma família de uma única pessoa, ou se a família é conduzida por uma mãe de família solteira. Certo. Danilo, e quem tem direito a receber o auxílio emergencial? Quem vai ter direito vai atender os mesmos critérios do ano passado. A família não pode receber o grupo familiar mais que 3 salários mínimos e individualmente não pode receber mais de R$550 por pessoa, certo? Além disso, não pode ter nenhum vínculo nem empregatício, não pode estar recebendo nenhum tipo de benefício previdenciário, além do Bolsa Família. Os beneficiários do Bolsa Família recebem o benefício desde que atendido aos outros critérios. Não pode ser empresário, não pode ser funcionário do poder público, mas, resumidamente, quem recebeu no ano de 2020 e não teve o benefício cancelado, possivelmente irá receber agora em 2021. Então, por exemplo, se a pessoa recebe algum benefício trabalhista, exemplo, auxílio doença, auxílio desemprego, licença maternidade, ou um benefício assistencial, tem direito ou não ao auxílio? Não, infelizmente não vai receber. Somente os que recebem o Bolsa Família e que atenderem aos demais critérios. Certo. E quem é considerado empregados formal para o auxílio emergencial desse ano? Todas as pessoas que receberem acima desse valor de R$550, ou a família chegar no teto de R$3.000 e estiverem ali, o governo, na verdade, ele faz uma análise de acordo com as suas bases de dados. Uhum. O governo verificando que a pessoa está devidamente registrada na carteira, que ela possui algum tipo de vínculo empregatício, logo ele não vai receber esse auxílio. Certo. Aqui tem várias dúvidas de alguns ouvintes, Danilo. A gente vai conversando ao decorrer da entrevista. Uma das dúvidas é como será feito o pagamento? Certo. O pagamento será feito da mesma maneira que ocorreu no ano passado, né? O pagamento será feito através do aplicativo do Caixa Tem. Inicialmente,
por ordem de aniversário. Então, a pessoa que nasceu em janeiro recebe primeiro, fevereiro e subsequentemente, certo? Não será disponibilizado de plano o dinheiro. Inicialmente, a pessoa vai ter que utilizar esse valor para pagar boletos, para pagar, usar como fosse um débito ali, igual no sistema do final do ano passado. Alguns dias depois, será liberado para fins de saque ou transferência. Certo. Quem tem o pedido negado pode contestar? Se sim, como e até quando? Essa é a questão mais importante, Felipe. Essa é a questão mais importante, eu gosto de até frisar isso. Todas as pessoas que receberam o auxílio no ano passado e estão à mercê de recebê-lo esse ano, devem consultar o site do Dataprev, certo? Ao final eu vou ter de repassar o site. Certo. Eles devem consultar para verificar se eles estão habilitados, se eles estão elegíveis para o recebimento ou não. Como eu disse, o auxílio começou a ser disponibilizado no sistema a partir do dia 2. E o governo colocou o prazo de 10 dias para a pessoa contestar de maneira administrativa. Resumidamente, a pessoa deve entrar nesse site até o dia 12 para sua maior garantia, se for dessa primeira rodada de pagamentos, entrar no site, consultar se o benefício dela está elegível. Se estiver elegível, é só aguardar o pagamento. Se estiver inelegível, já vai ter o campo para ela clicar para contestar o pagamento ou não pagamento. E dentro do próprio sistema, ela vai colocar as razões lá. O sistema vai apontar o erro, vai apontar aqui um exemplo. Existem 2 pessoas da mesma família cadastradas. Certo? Então, o sistema vai apontar o erro, ela vai clicar em contestar e vai justificar. Porque, via de regra, pode ser que a pessoa esteja no cadastro do CadÚni, às vezes com um ex-marido cadastrado junto, um filho que já não mora mais junto, e isso pode atrapalhar, entendeu? Então, muito importante, a pessoa deve entrar no site, verificar se está elegível, se não estiver, fazer a contestação. O prazo é de 10 dias e para as primeiras pessoas, os primeiros vencimentos, até o dia 12 de abril. Mas temos dúvidas de ouvinte, Francisco? Danilo, a respeito assim, de produtor rural, uma família, né? O família rural, como é que tem que ser feito? Como eu disse, este ano não está aberto para novos cadastros. Até o presente momento, não haverão novos cadastros. As pessoas que no ano passado estiveram cadastradas, independentemente de ser produtores ou não, e receberam, possivelmente vão receber esse ano. Se por qualquer motivo, de dezembro até agora, o Estado conseguiu localizar alguma divergência, conseguiu localizar que a pessoa tem um rendimento acima do mínimo, acima do máximo, aliás, ou que não atende aos critérios, eles vão deixar a pessoa inelegível junto ao sistema e, como eu falei, a pessoa tem que contestar. Né? Muitas vezes pode ser que a pessoa esteja num cadastro de produtor rural e não esteja, como um caso de um meiro, como um caso de um parceiro, e atualmente não esteja mais trabalhando. Então ele vai juntar essa documentação e vai, dentro do prazo de 10 dias, informar lá no sistema, fazer a contestação e vai receber a resposta. Certo, Danilo, a gente tem algumas perguntas aqui de ouvintes. Tem um ouvinte assim, que nos conta que recebeu o auxílio no ano passado, mas na última parcela foi bloqueado porque conseguiu emprego, porém foi demitida em dezembro. Essa pessoa tem direito a receber agora? Cada caso é um caso. Vai ter que verificar se essa pessoa, quando ela foi demitida, se ela foi demitida com ou sem justa causa, porque pode ser que ela esteja recebendo o seguro-desemprego. Se ela estiver recebendo o seguro-desemprego, possivelmente ela não vai receber o auxílio, certo? Se ela não tiver mais esse vínculo, ela vai entrar no sistema, vai constar que ela está inelegível e ela vai justificar que já cessou
o vínculo de trabalho dela e que ela está novamente necessitando desse benefício. Certo. Nós recebemos perguntas com situações bem específicas. Uma ouvinte diz que começou a receber o Bolsa Família em janeiro e quer saber se vai ter direito ao auxílio. Certo. O Bolsa Família, ele é independente do auxílio, certo? A pessoa, para receber o Bolsa Família, ela tem que ter um cadastro junto à promoção social do município. Só que esse cadastro, ele vai constatar quantas pessoas estão na casa, não vai atrapalhar o recebimento do auxílio, desde que atenda os demais requisitos. Um exemplo, se ela estiver lá recebendo Bolsa Família e o marido estiver recebendo o auxílio, ela não vai receber, consequentemente, o auxílio, que não vai pagar 2 auxílios para a mesma família. Certo. As pessoas que contestaram o resultado de análise e ganharam o direito a receber no ano passado, terão direito a essa nova rodada do pagamento? Em tese, sim. Só que, eu reitero, o governo, no primeiro momento, ele implantou o benefício e não conseguiu cruzar a informação de todos os solicitantes. Foi feito realmente às pressas e, aos poucos, eles estão cruzando informações da Receita Federal, estão cruzando informação dos municípios, estão cruzando informações do Ministério do Trabalho para confrontar. Pode ser que de dezembro até abril, a pessoa que recebeu ali no passado, o governo confrontou uma informação nova e por algum motivo não vai fazer o pagamento. Mas aí é caso de contestação. Certo. Danilo, a gente viu bastante pessoas recebendo o auxílio no ano passado sem, falar um português bem claro, sem precisar, né, Francisco? Isso é crime? Sim, sim. O que pode acontecer com essa pessoa? O que acontece? Tem situações bem delicadas que aconteceram no início do pagamento do auxílio. Como existia essa necessidade de fazer o pagamento de uma maneira rápida para atingir a população, para fazer o cadastro bastavam alguns dados bem simplórios, que qualquer cadastro em loja a pessoa faria. Sim. Nome, CPF, nome da mãe e data de nascimento. Então, até no próprio escritório eu vi acontecer muito de pessoas não autorizadas pegarem esses documentos e abrirem o pedido e receberem. E quando a pessoa oficialmente foi atrás, não tinha esse benefício, certo? Outra situação, muitas vezes o Estado não consegue cruzar todas as informações. Por exemplo, a pessoa que ela recebe uma pensão do município, certo? E ela, em tese, se ela receber uma pensão de um salário mínimo ou mais e for só ela na casa, ela não poderia receber o benefício. Se ela veio a receber, aos poucos o governo está cruzando essas informações e está chegando até essas pessoas. Se o dinheiro foi depositado na conta e efetivamente foi retirado da conta, caberá tanto na via administrativa a devolução com os devidos juros e correção, certo? E na esfera criminal, instauração de inquérito para apuração de crime de falsidade ideológica. Olha, e no caso da pessoa não ter esse dinheiro para devolver? No caso da pessoa não ter o dinheiro para devolver... É uma pergunta assim, bem difícil, mas é uma coisa que quem está em casa precisa saber, né? Não. É igual, vamos fazer uma analogia como se fosse uma multa que o Estado ia lhe aplicar. Se você não tem como pagar, ela vai ficar pendente, essa multa para pagamento, vai lhe influenciar eventualmente em outros benefícios, em outras regras de benefícios, futuramente que a pessoa pode pedir, e o Estado ele poderá tomar atitudes administrativas e judiciais para tanto, que seria nada mais que escrever a pessoa como fosse um protesto ali, que é um sistema que eles têm, negativar o nome da pessoa, e entrar também com uma ação judicial para recuperar. É claro que nós estamos falando a nível Brasil. É muito complicado o Estado conseguir entrar com uma ação contra
todos do Brasil, mas que possivelmente essas pessoas que receberam indevidamente e que não restituírem espontaneamente esse dinheiro vão ter problemas futuros, eventualmente com crédito, eventualmente com protesto, eventualmente e outros problemas. Uma hora ou outra é um débito e vai ter que regularizar. Certo. Tem outra pergunta aqui, Danilo. Quem contribui com o INSS tem direito a receber? Depende. Como eu falei para você, a pessoa se contribuir com o INSS, ela vai informar uma renda para o INSS, entendeu? Se na base de dados do DataPrev ele informar uma renda que seja incompatível com o grupo familiar, pode ser que ele não receba. Mas se no grupo familiar dele declarado, um exemplo bem pontual, o grupo familiar é o homem e mais 4 pessoas que moram junto com ele, certo? Ele declarar que ele recebe um salário mínimo e daí for dividir, é claro que vai haver a possibilidade bem significativa dele receber. Se ele declarar, muitas vezes a pessoa declara um valor maior para fins de uma aposentadoria um pouco mais satisfatória, declarar em cima de 5 salários e forem 5 pessoas na casa, possivelmente não vai receber. Certo. E quem tem dívida no banco e tem o auxílio emergencial retido para quitação? Os bancos, de maneira indevida, para não dizer ilegal, costumam reter o auxílio. Um exemplo, a pessoa está no limite do cheque especial, ou a pessoa está ali com esse dinheiro depositado, vem uma ordem judicial de um bloqueio e bloqueia esse dinheiro, entende? Só que o que acontece? A pessoa tem que tomar as devidas precauções e deve tomar as atitudes cabíveis. Se houve uma ordem judicial para bloquear um dinheiro por conta de um débito, basta ela informar junto ao judiciário que esse dinheiro é proveniente do auxílio emergencial. Se o banco ele bloquear esse dinheiro para fins de pagamento de um débito perante o banco, a pessoa tem que ir lá, querendo ou não, com bastante firmeza, explicar isso ao gerente do banco e, se não for o caso, procurar os meios legais, que seria o PROCON, ou entrar com uma ação devida. Certo, Danilo. A exemplo do que aconteceu o ano passado, o CPF precisa estar regularizado. E como regularizar o CPF? Tivemos muitos problemas no ano passado, a questão de CPF. Sim, bastante, né? Nossa, coisas muito simplórias que não faziam sentido de bloquear o benefício. Teve pessoas que estavam precisando muito do benefício e por conta, às vezes, do nome de casado, um erro de digitação, às vezes o final é com M, é com N, data de nascimento ou coisas do tipo, teve o benefício bloqueado. E, para complicar mais ainda, a pessoa estava totalmente perdida, porque a Receita Federal não estava funcionando, os Correios, dependendo da correção, não faziam, e a Caixa Econômica, que estava lotada de pessoas, infelizmente não conseguia atender e resolver. Hoje, se houver algum problema desse tipo, o próprio sistema do consulta do DataPrev, a pessoa tem que ir lá contestar. Lembrando novamente, a pessoa, a partir que foi disponibilizado para ela tem 10 dias para os primeiros pagamentos que foram feitos até o dia 12 de abril. Certo. Uma pergunta aqui bem simples, que documentos eu preciso para receber? Na verdade, não há necessidade de mais nenhum documento. Certo. Todas as pessoas já estão cadastradas. Não está sendo admitido por hora nenhum cadastro novo, certo? Sendo assim, se a pessoa recebeu no ano passado, deve entrar no site e, dentro desse site, verificar se está elegível. Estando elegível, está tudo bem. Ela, através do próprio aplicativo do Caixa Tem, ela vai acompanhar a data do pagamento. Com a data do pagamento, primeiramente vai poder utilizar para fins de pagamentos de boletos, pagamentos são algumas opções que existem lá, e posteriormente o saque realmente em dinheiro. Certo. Para a gente encerrar, qual o protocolo para tentar reavaliar o benefício? Na verdade, cada caso vai ser um caso, entendeu? Que existem vários tipos de negativa, como eu disse para você.
Pode ser uma negativa porque 2 pessoas no mesmo grupo familiar requereram o benefício. Pode ser uma negativa porque a pessoa ela teria um novo vínculo de emprego. Então vamos supor que a pessoa teve um vínculo de emprego cessado, como o caso dessa outra ouvinte ali. E o Dataprev não processou ainda no sistema o desligamento dela. Então, quanto a isso, vai ser alguns documentos para que ela terá que apresentar ali o TRCT, termo de rescisão, e eles vão ter que aguardar esse processamento. Se for algum outro tipo de motivo, de acordo com o motivo, vai ser a documentação que a pessoa precisa apresentar. Certo, Danilo, antes de você ir, eu vou fazer mais uma pergunta em relação ao outro programa do governo, que é que a empresa paga metade e o governo paga a outra metade, 50%, 70%. Como que está isso? Isso acabou? Isso vai ser prorrogado? Estamos muito ansiosos na comunidade em geral para a retomada desse programa. Esse programa, ele fez com que várias pessoas não fossem demitidas, né, Danilo? Sim, sim. E além de não serem demitidas, o programa também gera estabilidade do emprego. Sim. Então, todas as pessoas que aderiram nesse programa, o empregador ele fica obrigado a manter ela pelo determinado tempo, de acordo com os meses utilizados, no emprego. Então, isso é um programa de preservação do emprego. Estamos na iminência de sair um novo benefício, certo? Durante as últimas semanas está se falando muito. O ministro da Economia já posicionou que vai sair, já deu algumas premissas de como que possivelmente vai ser, que vai utilizar recursos do próprio seguro-desemprego. Entretanto, as regras ainda não estão totalmente postas à mesa. Então, enquanto não houver uma publicação oficial, é muito precoce a gente falar bem abertamente como vai ser. Mas tem uma possibilidade, né? A possibilidade, de acordo com a atual posição do governo federal, é que nos próximos dias irá sair dentro das mesmas premissas do ano passado, certo? Só que haverão alterações diante da necessidade de captação de recursos em outras fontes. Como o governo está posicionando que não tem condição financeira, que o déficit será muito grande, ele está buscando outras fontes para captar esse dinheiro para repassar o benefício. E somente para não deixar passar em branco a questão do auxílio emergencial, né, para não ficar, que foi o início que eu comecei a falar. Sim. Só retomando, que é uma questão muito importante, que vão ser 4 prestações vão ser pagas de 250 para as famílias que atenderem a esse critério, certo, do governo. Para as mães solteiras será o valor de R$ 375 e para as pessoas que estiverem sozinhas, as pessoas que não tiverem nenhum dependente, morarem sozinhos, seu próprio trabalho, que estiverem prejudicados, será o valor de 150, certo? Então, só para deixar claro essa questão dos valores, né, que vão acontecer, certo? Certo, Danilo, você falou que ia deixar aí o site para quem tiver mais dúvida, né? Por favor. Sim. Já vou deixar ali o site, só um momento. Para as pessoas que tiverem mais dúvidas, né, poder acessar. Esse site, eu volto a falar, peço ali para todo mundo, se não tiver computador, pedir um auxílio para algum amigo, algum parente, algum vizinho, para poder acessar esse site, que não vai ser pelos aplicativos que as pessoas estão acostumadas, vai ser no site do Dataprev. Então, muitas vezes a pessoa, por às vezes ficar confiando só no extrato do Caixa Tem, deixa passar o prazo. Então peço a todos lá que entrem no site consulta, certo? Consulta auxilio.cidadania.gov.br. Eu repito, da maneira que está sendo pronunciado. Consulta auxilio.cidadania.gov.br, certo? Caso a pessoa não consiga anotar, basta ela colocar consulta, benefício, auxílio emergencial. Ela tem que entrar no portal da cidadania, que é um portal que está vinculado com o Dataprev.
Tá certo, Danilo, muito obrigado pela sua participação, foi muito bacana bater esse papo com você e a gente fica aí aguardando as novas possibilidades do governo federal. Assim que sair, você volta aqui e esclarece para nós todas as dúvidas para os nossos ouvintes. Agradeço muito, Felipe, agradeço muito, Francisco, agradeço a todos da rádio. É sempre um prazer muito grande poder auxiliar da maneira que a gente consegue ali. Tá certo, obrigado. No próximo bloco você vai conferir. Santa Casa de Andradas recebe doações de alimentos durante a campanha de vacinação. E tem ainda, a semana é marcada por assaltos a agências bancárias da região. E a gente traz ainda os números atualizados do boletim Covid-19. Em Caldas faz 20 graus nesse momento. À tarde a máxima deve chegar aos 25. A gente traz essas e outras informações após os comerciais. Até já. Estamos apresentando Jornal da Cidade, no oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 11h54. 900 kHz, vinícola. Vamos falar agora do Chá Acabe. Grave esse nome. O Chá Acabe é um produto natural, líquido, pronto para consumo e foi feito carinhosamente para você que sofre de azia, refluxo, má digestão, gastrite, pressão alta, gordura no fígado, prisão de ventre, ácido úrico, gota e está com colesterol e triglicérides elevados. O Chá Acabe irá desintoxicar o seu organismo, sanando esses males. O verdadeiro Chá Acabe só é vendido em farmácias e lojas de produtos naturais e não é vendido em forma de folhas. Não é vendido de porta em porta. Consuma o Chá Acabe diariamente e sinta-se de bem com a vida. Você quer uma internet de qualidade com a maior velocidade, planos que cabem no seu bolso e suporte técnico personalizado 24 horas por dia? Então não perca tempo. Venha para Andradas Net, uma empresa do Grupo Telemídia, a sua provedora de internet do sul de Minas. Se seu sonho for comprar, vender ou fazer locação de um imóvel com toda a segurança e documentação em dia, você precisa ir à Imobiliária Bergamasco. Atendem você com muito carinho e você consegue realizar seu desejo de ter um lugar seu. Imobiliária Bergamasco tem tradição de muitos anos em Andradas e é a certeza de ótimos negócios. Rua Coronel Oliveira 180, Centro de Andradas, telefone 3731-3495. Fique ligado, no mês do consumidor, a CEMIG oferece para você um novo benefício, a parceria com o PicPay. Agora você tem mais uma opção de pagamento da sua conta de energia. Pague sua conta à vista ou parcelada no cartão de crédito e ganhe até 20% de cashback. Baixe o aplicativo PicPay no seu celular. É prático, rápido e seguro. Saiba mais em cemig.com.br. Inovação, essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Pois é, e agora nós vamos falar para você do Chá Acabe. Olha, este comunicado é para você que sofre com a prisão de ventre e tudo que você come faz mal, azia e má digestão te perseguem. Então, olha, pare de sofrer e comece a tomar urgentemente o Chá Acabe. O Chá Acabe auxilia no tratamento do refluxo, prisão de ventre, gastrite, úlcera, cólicas estomacais, cólicas intestinais, também infecções intestinais. Chá Acabe, olha, ainda ajuda a controlar sua pressão arterial, reduzindo seu colesterol e também a diabetes. O concentrado Chá Acabe também regula seu intestino, auxilia na prevenção do AVC e do infarto. Auxilia ainda no tratamento da gordura no fígado e ainda ajuda a eliminar aquela gordurinha localizada. Estamos falando do Chá Acabe, que é um composto das melhores ervas medicinais e é 100% natural, por isso é muito bom, né? Mas preste atenção, olha, o verdadeiro Chá Acabe só é encontrado em farmácias, lojas de produtos naturais e tem o nome Natubio na caixa e também no frasco. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio.
Se a sua empresa está precisando ser mais lembrada pelo consumidor, anuncie na vinícola. Quem anuncia na vinícola, vende mais. 3731-1301. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Notícias da região. Estamos de volta com as notícias da região. Bandidos armados explodiram uma agência do Banco do Brasil em Jacuí, município vizinho a São Sebastião do Paraíso. O caso ocorreu na madrugada de hoje por volta da 00:30, na Praça Presidente Vargas, área central da cidade. Pois é, Francisco, de acordo com a Polícia Militar, os bandidos acataram aí o banco para possivelmente roubar o caixa eletrônico. Os criminosos colocaram um explosivo na agência, mas ainda não se sabe se os ladrões, a quantidade de ladrões que participaram dessa ação. Ainda segundo a polícia, os bandidos agiram por pelo menos meia hora. Um deles atirou para cima. Jacuí fica aí a cerca de 90 quilômetros da cidade de Mococa, no interior de São Paulo, que também foi alvo de ataque na madrugada desta última quarta-feira. E o caso será investigado pela Delegacia de São Sebastião do Paraíso. A Prefeitura de Jacutinga lançou na manhã dessa quarta-feira um processo seletivo com 16 vagas para a Secretaria Municipal de Obras. Há oportunidades de empregos para operador de serviços gerais e operador do ETA. O contrato tem duração de 1 ano, podendo ser prorrogado por período igual. A seleção será realizada através de análise curricular devido à pandemia do Covid-19. Os salários variam de R$ 1.100 a R$ 1.274,80. A entrega dos currículos ocorrerá nos dias 7 a 14 de abril, no horário de 9 às 11 horas e das 13 às 16 horas, na sede da Secretaria Municipal de Obras, que está localizada na rua Major Afonso 224, no centro. Mais informações podem ser encontradas no site da Prefeitura, jacutinga.mg.gov.br. Notícias policiais. Vamos ao giro policial. Em Alfenas, a equipe tática móvel estava realizando uma operação de combate ao tráfico de drogas quando os militares avistaram um rapaz de 20 anos em atitude suspeita transitando pelo bairro Santa Rita. E ao fazer as buscas pessoais no jovem, os militares teriam encontrado 24 pedras de crack, 7 papelotes e 24 pinos de cocaína e uma certa quantia em dinheiro. Ainda em diligências pela cidade, a PM conseguiu abordar um outro rapaz, também de 20 anos, no bairro Campos Elíseos. Com ele, os policiais teriam achado 70 pedras de crack, 62 buchas de maconha, 141 pinos de cocaína e além de uma quantia aí de R$ 231,50. 3 carros usados pela quadrilha do ataque a 3 agências bancárias em Mococa na madrugada desta quarta-feira foram encontradas ainda nesta quarta-feira na zona rural de Guaranésia. Outros 2 carros foram encontrados em Igaraí, distrito de Mococa. De acordo com a polícia, um dos veículos encontrados em Guaranésia havia explosivos. Os veículos foram encaminhados para Mococa, onde passarão por perícia. A operação contou com o trabalho da Polícia Civil e Militar, além de uma equipe de Ribeirão Preto e Piracicaba que ajudam nas buscas pelos suspeitos. Nas ruas de Mococa foram encontradas cápsulas de armamento como fuzis 762, 552 e munição 50. Equipamentos também foram encontrados em um dos carros que foram abandonados em Iguaraí. Aproximadamente 20 homens participaram dos assaltos. Até o momento ninguém foi preso, 6 carros foram identificados nas imagens, somente um ainda não foi encontrado. O Jornal da Cidade. Emendas parlamentares vão destinar cerca de 33 milhões de reais para hospitais mineiros. Os recursos viabilizarão compra de medicamentos e a abertura de leitos para o enfrentamento da Covid-19.
Os deputados da Assembleia destinaram 33 milhões de reais de emendas parlamentares para o combate à pandemia no Estado. A verba, que já estava prevista no orçamento deste ano para outros fins, será realocada para a compra de equipamentos, medicamentos e ampliação de leitos em hospitais municipais e filantrópicos credenciados para o tratamento da Covid. Acredito que ainda no mês de abril os recursos estarão disponíveis a cada um desses hospitais, porque a urgência e a necessidade nos torna que esses recursos sejam o mais rápido possível. Os parlamentares deixaram claro que podem aportar mais recursos, mas que querem, assim como estão fazendo agora, que se estude realmente a real necessidade, porque nós entendemos que os recursos públicos são escassos e eles têm que ser alocados e têm que ser usados com qualidade e com a finalidade principal, que é de salvar vidas. Essa é a terceira vez que o parlamento destina recursos para o atendimento às vítimas do coronavírus. No ano passado, foram transferidos 300 milhões de reais em emendas parlamentares. Este ano, a Assembleia devolveu ao governo 80 milhões de reais para serem usados na área da saúde. O repasse de agora será feito diretamente aos hospitais, para garantir que a ajuda chegue o mais rapidamente possível. Os critérios foram estabelecidos, foram apresentados pela Secretaria, quais os hospitais que estão voltados à área da Covid e qual a necessidade de cada um desses hospitais. Afinal, não adianta criarmos uma única ação e a necessidade de um hospital de uma determinada região ser diferente de um hospital de outra região. Então, nós estamos estudando ações específicas para cada um dos hospitais, sejam eles beneficentes, sejam eles filantrópicos ou municipais, para que o recurso seja utilizado naquilo que é realmente necessário. Jornalismo Vinícola AM. E a Câmara dos Deputados aprovou o texto sobre compras de vacina por empresas. A previsão é que a mesma quantia de doses adquiridas sejam oferecidas ao SUS. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei que permite às empresas privadas comprarem vacina contra a Covid-19 para imunização gratuita dos próprios empregados, antes mesmo do SUS vacinar toda a população do grupo prioritário. O texto, porém, obriga as empresas a doarem ao Sistema Único de Saúde a mesma quantidade usada nos funcionários. Foram 317 votos a favor e 120 contrários ao projeto. Os parlamentares ainda precisam votar 4 destaques que podem alterar o texto, em uma sessão marcada para esta quarta-feira. Ao defender a medida, o líder do Cidadania na Câmara, o deputado Alex Manente, de São Paulo, argumentou que o projeto amplia a oferta de vacinas no país. Se nós temos questionamentos da eficiência do governo federal na chegada e entrega das vacinas, esse projeto colabora, ele não prejudica. E mais que isso, estamos dando a oportunidade de vacinar apenas os trabalhadores, o que gerará a possibilidade de retomar o desenvolvimento econômico. Atualmente, uma lei sancionada há um mês atrás já permite a compra de vacinas pela iniciativa privada, mas só autoriza a vacinação dos quadros da empresa após todos os grupos prioritários definidos pelo Programa Nacional de Imunizações receberem as doses. Já o projeto em discussão na Câmara permite a vacinação pela iniciativa privada de forma imediata. As empresas poderão imunizar tanto os empregados diretos como os terceirizados, estagiários ou autônomos que prestem serviços à companhia que adquirir as vacinas. A oposição tentou obstruir a votação, argumentando que a medida legaliza furar a fila da vacinação, passando na frente dos grupos prioritários da população, como defendeu o líder da minoria na casa, o deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro. O que a gente está votando aqui é se a rede privada vai poder comprar vacina para interromper os critérios do Sistema Único de Saúde. O que a gente está contrário é que se compre e que se faça um brasileiro que tem comorbidade tomar vacina depois. É isso que não faz sentido e que é indefensável. O projeto em discussão ainda determina que as compras feitas aos laboratórios que já fecharam contratos com o governo federal só poderão ser entregues depois da farmacêutica responsável cumprir integralmente o repasse das doses
ao Ministério da Saúde. Lucas Por Deus Leon. Jornal da Cidade. Vamos ao boletim da Covid-19. Andradas registrou mais 14 casos de Covid-19, de acordo com o boletim divulgado nesta quinta-feira, referente ao dia 7. O número de pacientes internados se mantém estável. São 4 pacientes na UTI e 2 na enfermaria da Santa Casa de Andradas. O número de monitorados é de 253. Com as novas confirmações, Andradas tem nesse momento 2.297 casos positivos confirmados e 2.130 pacientes considerados já recuperados. No próximo bloco, abertas as inscrições para o alistamento militar obrigatório em Andradas. E tem ainda a Lar da Criança Andradense terá feijoada beneficente em sistema drive-thru. Em Mogi Guaçu, mínima de 16 e máxima de 30 graus. A gente traz essas e outras notícias depois dos comerciais. Voltamos já. Estamos apresentando Jornal da Cidade. No oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 12h09. Jornalismo Vinícola AM. Chega de sofrer com dores na coluna e nos ossos, hérnia de disco, artrite, artrose, bursite, bico de papagaio e tendinite. Usando a pomada negra, você vai dar adeus a essas dores. A pomada negra tem ação analgésica e anti-inflamatória, agindo diretamente no foco da dor, acabando de vez com o inchaço nas articulações, as dores insistentes nas pernas, nos joelhos, no pescoço, nos ombros e nas costas. Pois usando a poderosa pomada negra, é alívio imediato. A verdadeira pomada negra tem o nome Natubio escrito na caixa e no frasco e só é vendida em farmácias e lojas de produtos naturais. Vinícola! Seu carro merece ser bem cuidado. A Cássia Autopeças oferece peças e acessórios com a qualidade, preço e bom atendimento que você merece. O endereço certo é a Cássia Autopeças, Capitão Evaristo Lopes 122, telefones 3537315000 ou 999090036. Atenção cliente CEMIG. Todos os dias realizamos ações para a melhoria e expansão da nossa rede de fornecimento de energia, executando desligamentos programados. Para saber se o seu endereço está nessa programação, bem como a data e a hora da interrupção, acesse cemig.com.br. Você também pode receber avisos de desligamentos em sua região por SMS ou e-mail. Basta atualizar seus dados no CEMIG Atende Web. CEMIG, nossa energia, sua força. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Depois de um ano intenso, a pandemia ainda não passou. Eu sei que você também está cansado, mas antes de se expor, pense. Ninguém quer que você ou alguém da sua família vá para o hospital. Por isso, os cuidados precisam continuar. Nós, profissionais da saúde, seguimos trabalhando. E o governo de Minas segue se esforçando para proteger os mineiros. Dobrou o número de leitos nos hospitais do estado, está contratando mais profissionais de saúde, distribuindo vacinas para todas as regiões de Minas e providenciando a compra de novas doses. Mas o vírus ainda está agindo e o momento é grave. Por isso, o governo implantou a onda roxa como medida emergencial para não faltar assistência. Não podemos baixar a guarda nem descuidar. Por favor, faça a sua parte. Use máscara e evite aglomerações. Não deixe que o cansaço se transforme em tragédia. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Vinícola AM. Pois é, agora eu falo para você da pomada negra, viu? Pomada negra, preste bem atenção. Olha, este comunicado é para você que sofre com as dores do dia a dia. A pomada negra, olha, é o melhor gel de massagem do Brasil que acaba de chegar nas melhores farmácias da nossa cidade. Chega de sofrer com dores nos ombros, nas costas, no pescoço e nas pernas. A pomada negra, o alívio é imediato.
Para você que sofre de artrite, artrose, bursite, reumatismo e dores na coluna, compre já a sua pomada negra. Você sofre com dores, inflamações nas articulações por conta da dengue, do zika vírus ou chikungunya? A pomada negra resolve. Mas atenção, olha, a verdadeira pomada negra só é vendida nas farmácias e também casas de produtos naturais. E tem o nome Natubio em alto relevo na caixa e também no frasco. Não se engane, hein? Rádio Vinícola AM. 35 anos. A pioneira de Andradas. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Destaque desta edição. Estamos de volta, já estão abertas as inscrições para o alistamento militar obrigatório. Os jovens brasileiros do sexo masculino que completam 18 anos em 2021 devem se inscrever até o dia 30 de junho. O alistamento militar pode ser feito pelo celular, através do aplicativo do Exército Brasileiro ou então através do site www.alistamento.eb.mil.br. Em Andradas, os serviços de alistamento podem ser realizados na Prefeitura Municipal, localizada na Praça 22 de Fevereiro, de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 6 horas da tarde. A seleção para inscrição, aliás, a seleção para o ingresso nas Forças Armadas irá ocorrer no dia 1º de julho a 28 de outubro. E teve início em Andradas a campanha de arrecadação de alimentos durante a imunização contra a Covid-19. A diretora da Santa Casa, Pilar Castro, falou com o Jornal da Cidade como foi esse primeiro dia de arrecadação. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os radiovintes. Muito obrigada por me permitir este espaço para poder falar um pouco sobre a vacinação solidária, que ontem foi nosso primeiro dia. Primeiro, agradecer a iniciativa da nossa prefeita Margot Pioli, junto com a Secretaria de Saúde, junto com a Santa Casa, em fazer esta arrecadação de alimentos durante a vacinação. Era durante esta época, todos os anos, que fazíamos essa campanha de casa em casa pedindo alimentos para a Santa Casa. Devido às circunstâncias mesmas financeiras da entidade, a gente sempre pedia auxílio à população para doar esses alimentos. E agora, devido à pandemia, nem o ano passado fizemos. Então, este ano, tivemos a oportunidade da vacina e foi uma enorme satisfação que a gente teve ontem. Tivemos bastantes alimentos, arroz, feijão, óleo, até produtos de limpeza. Então agradeço muito as pessoas que ontem nos doaram e tomara a semana que vem também podamos unir-nos com a população para que estas doações continuem. É de vital importância estas campanhas para a Santa Casa, porque guardamos os alimentos que se consumem todos os dias. Temos 3.500 atendimentos na Santa Casa por mês, internações e acompanhantes. Então, as refeições diárias são muitas e estes alimentos nos ajudam e é uma colaboração que quero agradecer muito a toda a população. Felipe, eu estarei então anunciando, se você me permitir, a semana que vem, os dias de essa vacinação solidária, para que a população nos continue ajudando, porque é a união que definitivamente faz a força. Felipe, um abraço a todos os que nos estão escutando e que este dia seja iluminado. Jornalismo Vinícola AM. Agora, notícias do esporte, com André Luiz. Olá, torcedor, um forte abraço, hein? Estamos chegando aqui no Jornal da Cidade desta quinta-feira, hoje 8 de abril de 2021, para falar de esportes e destacando a Recopa, né? O Palmeiras venceu, hein? O Palmeiras com aquela inteligência emocional que
tanto Abel Ferreira frisa em suas entrevistas e que Sebastião Becassese reconheceu não ter em muitos momentos, né? Na noite de ontem, na Grande Buenos Aires, ela foi fundamental para determinar a vitória do Palmeiras por 2-1 diante do Defensa e Justiça. Com gols de Rony e Gustavo Scarpa, o Verdão deu um passo importante para a conquista do título da Recopa. A partida marcou o retorno de Abel Ferreira ao comando técnico do Palmeiras após 3 jogos e período de férias em Portugal e a escalação dos jogadores considerados titulares da equipe pela primeira vez na temporada 2021. Rony abriu o placar no primeiro tempo e Gustavo Scarpa saiu do banco para decidir e fazer 2-1. O gol dos argentinos foi anotado por Romero. O Defensa e Justiça, por sua vez, perdeu diante do Verdão a invencibilidade de 9 jogos, 7 vitórias e 2 empates, jogando em seus domínios. A última derrota tinha ocorrido no dia 29 de novembro por 3-2 contra o Central Córdoba pelo Campeonato Argentino. O jogo de volta acontece na quarta-feira, dia 14, às 21h30, horário de Brasília, no estádio Mané Garrincha, na capital do Brasil. A decisão ocorrerá fora do estado de São Paulo, devido às restrições do governador João Dória para conter o contágio da Covid-19. Então tá aí o Palmeiras, né, vencendo a primeira, né, o jogo de ida da Recopa 2-1 em cima do Defensa e Justiça, e agora vem um pouco folgado aí, né, para a partida de volta semana que vem no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Bom, Copa do Brasil, o Vasco da Gama venceu o Tombense lá em Tombos com aglomeração de torcida. É isso mesmo, meu amigo. Contando com uma grande aglomeração de torcedores que desrespeitaram as regras da pandemia em uma obra vizinha ao estádio Almeidão, o Vasco venceu o Tombense por 2-1 em Tombos, né? Com gols de Gabriel Peck e Andrei, e se classificou aí na Copa do Brasil, garantindo uma premiação de R$1.700.000, né? Agora, na terceira fase, o adversário será conhecido após sorteio da CBF, ainda sem data para acontecer. Nesse fim de semana, o Cruz Maltino não terá compromisso e irá se preparar para o importante clássico contra o Flamengo no próximo dia 14, válido pelo Campeonato Carioca, no qual a equipe ainda se encontra em situação difícil em relação à zona de classificação. Mesmo com a proibição de público nos estádios por conta da pandemia do novo coronavírus, dezenas de torcedores do Vasco em Tombos ignoraram as restrições e os riscos, né? E se aglomeraram em uma obra vizinha ao estádio Almeidão. Em muitos momentos, os cânticos dos vascaínos chegaram a ser ouvidos na transmissão da TV, dando a impressão de que o jogo tinha torcida. No segundo tempo, a polícia militar foi acionada e dispersou aí os torcedores do local. Do lado de fora, dezenas de pessoas também se amontoaram no portão do estádio para receber o ônibus que trazia a delegação vascaína escoltada. A aglomeração já havia acontecido na chegada do Vasco em Minas Gerais na noite da última segunda-feira, na porta do hotel onde o elenco ficou hospedado, na cidade de Pedra Dourada, vizinha a Tombos. Então tá aí, né, o Vasco venceu venceu a partida, não tem jogo de volta, né? A Copa do Brasil agora é assim, né? Se houver empate, né, vai a decisão para os pênaltis. Quem perder tá fora, quem vencer segue na temporada. E o Tombense perdia por 2-0 e aos 37 minutos do segundo tempo, deixa eu ver aqui, o Vasco apresentou um problema com a bola aérea, né, e o grandalhão Daniel Amorim se aproveitou e diminuiu o placar, colocando fogo no jogo. E assim foi até o apito final, quando o Vasco saiu vencedor por 2-1, portanto, seguindo firme e forte aí na Copa do Brasil. Campeonato Mineiro, ontem a equipe do Atlético
perdeu para o RT por 1-0, o RT agora entra no G4, olha só, hein? Rapaz, o Atlético Mineiro venceu o Pouso Alegre por 1-0 e o Galo segue firme e forte na liderança, 6 pontos de diferença aí do segundo colocado, que é o América, hein? O Uberlândia veio até Poços de Caldas e não quis saber, né? Venceu a Caldense por 2-1, Caldense perde aí a segunda consecutiva, hein? O Coimbra perdeu lá no Independência para o Cruzeiro por 2-0, dando sequência à 8ª rodada do Campeonato Mineiro. Hoje no Independência às 5h30 tem América e Patrocinense, e a partida do Boa Esporte contra o Tombense, que seria ontem, foi transferida para a quarta que vem, dia 14, às 16 horas. Isso porque o Tombense jogou ontem contra o Vasco da Gama, né? O Atlético, com a vitória de ontem, segue firme na liderança com 21 pontos, seguido do América com 15, o Cruzeiro agora é o terceiro com 14 e a URT assume a 4ª posição com 12. O Pouso Alegre caiu para a 5ª posição com 11, a Caldense está em 6º também, 11, o Uberlândia agora é o 7º com 10, também com 10. Em 8º, Tombense com um jogo a menos, né? Tombense vai pegar o Boa, que é o lanterna do campeonato até agora. O Atlético vem em 9º com 9 pontos, em 10º Patrocinense com 8, 11º Coimbra com 5 e o Boa Esporte é o 12º com 4 pontos, né? Na última posição. Caso o Boa Esporte vença o Tombense na semana que vem, ele ainda permanece na zona do rebaixamento, porque ele vai a 7 pontos, o Patrocinense é o 10º colocado, tem 8. Então a situação do Boa Esporte não é nada boa no Campeonato Mineiro. Então tá aí, torcedor. Essas foram as notícias do esporte para você aqui no Jornal da Cidade. Eu volto amanhã trazendo muito mais, hein? Desejo a você uma ótima tarde, fique com Deus e cuide-se. Utilidade pública. Oferecimento Construtor. Atenção, vai construir ou reformar, quer qualidade em todos os itens, com preço especial, ótimas condições de pagamento, com entrega em Andradas e toda a região? Procure em Construtor. O que você precisa da base ao acabamento, com atendimento que faz a diferença. Construtor, Rua Fernando Avelino Andrade 48, telefone 3731-1140 em Andradas. O Lar da Criança Andradense vai realizar mais uma edição de sua feijoada beneficente diante da pandemia. O evento teve o seu sistema alterado e será realizado em sistema drive-thru. A feijoada beneficente acontece há mais de 25 anos e em 2021 será realizada no dia 2 de maio. Para que seja realizada sem riscos, o Lar da Criança Andradense vai servir o prato no sistema drive-thru no salão da entidade na rua João Fernandes Lobo, número 31. O valor do prato será de R$ 25,00 e o dinheiro arrecadado será destinado à manutenção das atividades da instituição, que oferece apoio educacional a jovens enquanto os pais estão no trabalho. Mais informações pelo telefone 3722. Quero mandar um abraço para o pessoal lá da Fazenda Dallas, da Roseira Dallas, está sempre acompanhando o Jornal da Cidade. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Mais notícias você tem na fanpage da Rádio Vinícola no Facebook, facebook.com/Rádio Vinícola, e no site radiovinícola.com.br. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e eu te espero amanhã às 11 horas da manhã. Tchau! Você ouviu Jornal da Cidade. Produção e redação Felipe Avelino. Apoio técnico Diego Salles e Antônio Deodato. Direção-geral de jornalismo Domingos Antônio Biasoli Salles.
Jornal da Cidade. Oferecimento. Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas.